Saudações, navegante. E na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal de 2026, o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, surpreendeu ao defender uma postura de autocorreção do Supremo Tribunal Federal. A sessão solene foi realizada nesta segunda-feira, 2 de janeiro. No discurso, Fachin confirmou o que já se especulava nos bastidores e anunciou a criação de um código de ética inédito para os ministros. Projeto este que terá a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Confira o trecho em que o presidente do STF detalha essa nova diretriz da Corte. O momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de poderes e da convivência harmônica e independente com o equilíbrio institucional. Somos todos chamados a essa arena. É que a democracia constitucional traduz obrigações de prestação de contas e também de memória. Reafirmo, nesta oportunidade, as metas que orientam a presente gestão. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. No contexto do Conselho Nacional de Justiça, que se orienta por atribuições bem delimitadas, iremos prosseguir nos afazeres do Observatório de Integridade e Transparência, colocando o CNJ como norte do aperfeiçoamento institucional do Judiciário no campo da ética e da transparência. Teremos uma longa pauta de temas para julgamento aqui neste plenário. Dentre eles, o uso de redes sociais por membros do Ministério Público, a constitucionalidade ou não da coleta obrigatória de material genético de condenados, a possibilidade de perda de mandato por infidelidade partidária, anistia a partidos políticos que não preencheram cotas raciais e de gênero. Chamam também a nossa atenção os imperativos do trabalho decente, pois o novo mundo do trabalho pede segurança jurídica e análise das possibilidades de proteção de direitos. Esses e outros julgamentos serão norteados pela observância à Constituição, que impõe, quando necessário, o exercício de um papel contra-majoritário. No plano externo, reafirmo nossa permanente disposição de diálogos com os demais poderes. Diante da quadra vivenciada no Brasil, propomos uma agenda republicana pela legitimidade institucional e pela transformação do Estado. Um compromisso com a Constituição e com a sociedade, voltado à proteção de direitos fundamentais e da segurança pública. Sustento essa ideia inicial os seguintes eixos. 1. Transparência, integridade e diálogo institucional. 2. Divergência democrática como elemento legítimo da vida constitucional. 3. Centralidade da legalidade constitucional como linguagem comum entre os poderes. 4. Direitos humanos e segurança como eixos da democracia constitucional. 5. Atuação do Supremo Tribunal Federal marcada por responsabilidade e segurança jurídica. 6. Eficiência, inovação e sustentabilidade. Reitero que é uma honra servir a Constituição ao lado de milhares de magistradas, magistrados, servidoras e servidoras que em todo o Brasil compreendem que a cada despacho, a cada decisão, a cada processo, a jurisdição deve se fazer sinônimo de justiça, confiança e segurança jurídica. Nos processos, as dúvidas sobre conflitos de interesse devem ser tratadas sempre com transparência. E ninguém cogite
que possa ser diferente numa sociedade republicana como a nossa. Dirijo-me agora a mulheres e homens que personificam em todos os rincões do país a autoridade da lei e a esperança concreta de justiça para milhões de brasileiros. Somos mais de 18 mil juízes e juízas. É em tempos íngremes que se mede a grandeza da magistratura. A independência judicial não é um atributo corporativo, é a salvaguarda da democracia e a última proteção do cidadão contra o arbítrio. E voltando à memória do fato histórico que mencionei ao início, nós temos o exemplo a mirar. Nesse tribunal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal e Adalto Cardoso lembram o valor da resistência e da integridade moral. Se os tempos exigirem mais de nós, sejamos maiores que os desafios. Enquanto a magistratura brasileira permanecer íntegra e firme, a democracia permanecerá em pé com plena legitimidade. Seguirei buscando dar à sociedade brasileira segurança jurídica com legitimidade. Reafirmo o compromisso com a adoção de um código de ética para o tribunal. E, ao concluir, renova nossa esperança e fé no porvir. Declaro aberto na sessão, o ano judicial. O Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também participaram e defenderam a democracia, a autonomia e o bom relacionamento entre os poderes. De tempos em tempos, os olhos da nação se voltam para o Supremo Tribunal Federal, ansiosos, impetrantes, repletos de expectativas, aguardando a reconstrução do ideal do justo e do equânime. Em certa medida, também é isso que se sente com a Procuradoria-Geral da República. Nos últimos anos, toda a abertura dos trabalhos judiciários se carrega dessa mirada, e não há motivo para decepção. Anima o país que a nossa história contemporânea, como Estado democrático de direito, seja francamente propícia ao otimismo e a um justo orgulho do tribunal. Basta que se lembre do papel decisivo deste plenário para refrear pulsões iliberais e insurgências antidemocráticas. Evoquem-se também os estímulos de tantas decisões de advertência para a necessidade de restauro de direitos elementares, descuidados pela falta de visibilidade no cenário político dos seus detentores, como se deu no chamado ao reconcerto do sistema penitenciário nacional. De fato, cabe aos órgãos da soberania, compostos por técnicos não eleitos, justamente se contrapor às vontades momentâneas que venham a exasperar os limites impostos pela Constituição, à, de outra forma, já ampla margem de discricionalidade política dos representantes populares. A crítica, nesses casos, cabe-se reconhecer circunstancial e provisória, e assim ser tomada pelo público comprometido com valores permanentes. O ano judiciário se mostra de realçado interesse para o desenvolvimento civilizacional do país e para a autoridade concreta dos direitos fundamentais. A história da Corte no Brasil democrático, a altivez e a dedicação deste plenário asseguram que, malgrado os inevitáveis percalços por mal-entendidos, a confiança no tribunal há de ser, mais uma vez, recompensada. Que todos tenhamos o ano profícuo para o qual a habitual direção dos melhores esforços do tribunal e da Procuradoria-Geral da República aponta. Muito obrigado. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto.
por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que, no Brasil, divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Senhor presidente, senhoras e senhoras, a Constituição não é apenas um pacto jurídico, ela é um pacto civilizatório. Exige o diálogo permanente entre executivo, legislativo e judiciário. Exige respeito mútuo e compromisso com o interesse público. O povo brasileiro não quer conflito entre instituições, quer estabilidade, justiça social e oportunidades. Quer um Estado que garanta seus direitos e que seja capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. A ação penal 2668 representa um marco institucional histórico no nosso país. Aqueles que atentaram contra a democracia tiveram julgamento justo, acesso a todas as provas e amplo direito de defesa, o que só é possível em uma democracia. Os julgamentos e as condenações dos envolvidos fortaleceram a legitimidade democrática, a confiança na justiça e a ideia fundamental de que nenhuma autoridade está acima da lei. A democracia brasileira saiu desse processo mais forte, mais madura e mais consciente do seu valor. Senhor presidente, é preciso destacar o papel da Justiça Eleitoral, sob a liderança do Tribunal Superior Eleitoral, na defesa da normalidade democrática. O TSE tem sido pilar fundamental da proteção à soberania do voto e da legitimidade do processo eleitoral. As eleições deste ano impõem enormes desafios à justiça eleitoral. Abuso de poder econômico, manipulação da opinião pública por meio do disparo criminoso de fake news, uso indevido dos recursos dos algoritmos das plataformas digitais, contratação de influenciadores em redes digitais para atacar adversários, utilização de inteligência artificial para falsificar fotografias, áudios e vídeos de qualquer pessoa, produzindo realidades paralelas, dentre outras novas armadilhas. É preciso garantir que a justiça brasileira possa fazer frente às transformações que se impõem de maneira tão veloz e sorrateira. Democracias ao redor do mundo enfrentam frequentes tentativas de manipulação da opinião pública com o uso de novas tecnologias. E uma mentira, repetida 1000 vezes, tem o poder de influir os resultados eleitorais. A pirataria eleitoral é um fenômeno mundial e o Brasil precisa estar preparado. O Brasil que emergiu nos últimos 3 anos é um Brasil que recuperou seu lugar no mundo. Um Brasil respeitado, que voltou a dialogar com todas as nações, que ampliou mercados. Um país que fortalece a economia e distribui renda. Um Brasil que saiu pela 2ª vez do mapa da fome, que atingiu os menores índices de pobreza e desigualdade da história, que isentou do imposto de renda grandes partes da classe média e da classe trabalhadora, que aliviou o orçamento e melhorou a qualidade de vida dos mais necessitados, que bateu recorde na geração de emprego e aumentou o poder de compra da população brasileira. Todos esses avanços só foram possíveis porque nos unimos e derrotamos aqueles que tentaram destruir a democracia, porque temos instituições fortes, independentes e comprometidas com a manutenção do Estado Democrático de Direito. Sob a presidência do ministro Edson Fachin, o STF segue exercendo o seu papel com serenidade, firmeza e compromisso democrático. O novo ano judiciário, que se inicia hoje, exigirá, mais uma vez, debate público qualificado, diálogo respeitoso e instituições à altura da confiança da sociedade. Não temos o direito de errar. Quero terminar
desejando que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário estejam sempre à altura do Brasil e do povo brasileiro. Parabéns a todos e a todas e um feliz ano judiciário para todos nós. Muito obrigado.